Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Voando para Portugal. Meu nome é Valéria e hoje nós vamos responder algumas perguntas aqui de alguns inscritos e dizer o quanto nós estamos felizes de receber tantas perguntas. Mas não se preocupe, se a sua pergunta não foi respondida hoje, nós vamos estar respondendo no decorrer dos dias, porque a gente tem recebido muitas perguntas e a gente não está conseguindo dar vazão para todas. Mas eu vou tentar aqui responder algumas, ser o mais breve possível. Então vamos para a primeira pergunta, do Thiago Luiz. Ele diz assim: oi, me disseram que mesmo para Portugal é bom ter o seguro viagem, mesmo eu já tendo o PB4. Acha legal fazer o seguro mesmo assim? Eu acredito que essa seja uma dúvida também de muitas pessoas. E a gente sempre fala muito sobre isso. A questão do seguro viagem é obrigatório na União Europeia. Então, o que eu sempre falo, se você vai fazer uma escala em outro país que não seja Portugal, se você vai fazer a sua imigração em outro país, como algumas vezes as pessoas elas preferem vir pela Espanha, vem pela França, às vezes por questão de valores de passagem, tá mais barato, né? Então prefere essas passagens que faz escala em outro país. Tome cuidado porque esses outros países são regidos pelo acordo de Schengen, ou seja, você precisa apresentar um seguro viagem com um valor mínimo de 30 mil euros. Caso aconteça alguma coisa, esse valor possa custear as suas despesas na Europa. E além disso, você também tem ali, se o voo atrasou, se você perdeu a bagagem, tem todo um seguro próprio para sua viagem, né? Na viagem como um todo, para te assegurar na viagem como um todo. Então, o que eu sempre digo, o PB4, ele é obrigatório em Portugal, porque existe um acordo entre Brasil e Portugal em que você pode usar o sistema de saúde público, né? Tanto o português vai para o Brasil pode usar o sistema público de saúde, como o brasileiro que vem para Portugal. Só que tem limites, né? Então, se você vai usar somente aconteceu algum acidente, algum problema de emergência, aí você pode usar os hospitais e algumas consultas que sejam para emergência. Se você precisa de cuidados mais específicos, aí o PB4 não vai abranger nessa questão. Então, o que eu sempre aconselho, se você vai fazer escala em outro país e neste outro país você vai fazer a imigração, o ideal é que você venha com seguro viagem. Agora, se você vem direto para Portugal, realmente não há necessidade, a não ser que você queira, mas a questão mais de você se precaver, a questão da passagem, se você perder o voo, ou se você perder as bagagens, para ter esse reembolso. Mas se você vem direto para Portugal, não há necessidade de ter o seguro viagem, somente o PB4 já resolve. Então vamos aqui para a segunda pergunta, que seria do HS Marcelo Pinheiro. Olá, gosto muito dos seus vídeos, passa uma mensagem muito objetiva. Uma pergunta caso eu vá a Portugal com visto de estudante e após a entrevista do CEF, essa entrevista que ele fala seria a entrevista de autorização de residência. Eu trancar o curso, isso pode acarretar na perda da minha residência? Abraços. Marcelo, sim, pode acarretar algum problema sim na sua autorização de residência. O que você pode fazer é, ao chegar em Portugal e depois que você fizer a entrevista no CEF, e às vezes pode acontecer isso, né, do curso tá muito caro, ou você achar que as despesas estão muito elevadas, o que você pode fazer é transferir para um outro curso com um custo mais acessível, até curso mesmo à distância, que existe essa opção, tá? Mas trancar, você realmente vai ter problemas com a sua autorização de residência. E aí você não vai poder trabalhar, né? E você vai ficar bem restrito. Então vamos para a próxima pergunta, do Geraldo Souza. Ele fala assim: bom dia, Feliz Natal. Obrigada, Geraldo. Esse salário, no caso, é quando se trabalha com carteira assinada? Ele tá falando daquele vídeo que nós falamos sobre o salário em Portugal sem enrolação, que a gente explicou ali o que você vai ganhar como salário bruto ou como salário líquido, entender ali os descontos, os impostos referente ao seu salário. Então, quando ele fala assim sobre carteira assinada, primeiro porque carteira assinada não existe em Portugal. Não existe a carteira assinada, a carteira profissional assinada. Existe contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho pode ser renovado de 6 em 6 meses, que é de curta duração, ou pode ser contratos mais longos também. Então, esse salário sim diz respeito ao contrato. Então, dificilmente em Portugal você vai trabalhar sem contrato. É muito difícil você achar um empregador que vai te contratar sem contrato. Pode existir? Existe, mas a grande maioria sempre vão te dar um contrato. Então, vamos agora para a próxima pergunta. Essa próxima pergunta também é do Geraldo Souza. Ele fala assim: boa noite. Eu consigo ir indicado daqui do Brasil? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Eu acredito que ele queira dizer se eu posso ir já com o trabalho do Brasil. Existe sim essa possibilidade. Se você achar um empregador no Brasil que te dê um contrato de trabalho
ou uma promessa de contrato de trabalho, com estes documentos e outros documentos que você precisa providenciar, você pode solicitar o seu visto junto à VFS Global, que é onde você solicita o seu visto aí no Brasil. Então, é possível sim. E aí, inclusive, esse visto específico seria o D1. Então, é possível. Se eu entendi a pergunta, se ele está querendo dizer isso, eu acredito que a resposta é sim. Agora, a próxima pergunta seria da Márcia Freitas. Ela fala assim: sou costureira, aqui no Brasil tenho empresa aberta. Vou para Portugal em junho. Vou como turista ou posso ir como D7? Olha, Márcia, você já é costureira, né? Você já tem uma profissão. Essa profissão é uma profissão que existe uma demanda sim em Portugal. Eu falo disso porque a minha mãe é costureira e ela, quando esteve em Portugal, conseguiu, mesmo não procurando trabalho, ela tinha trabalho a qualquer hora, né? Então as pessoas, eu preciso fazer uma barra de uma calça, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então sempre solicitava o serviço dela. Então existe sim demanda para essa profissão em Portugal, mas eu não aconselho vir como turista. Por quê? Porque você vai ter algumas restrições, você vai ter algumas dificuldades para depois você se legalizar e depois você trabalhar legalmente. Eu aconselho que você venha com D2, que seria para empreendedores. Então, seja, por exemplo, montar uma oficina de costura em Portugal ou uma lojinha, né, de fazer reparos, customização. Pode vir com esse visto D2, que seria para empreendedores ou profissionais autônomos. Então, você tem essas duas opções. O D7 é para quem tem rendimentos no Brasil e não precisa necessariamente trabalhar em Portugal, porque já tem esse rendimento no Brasil. E também para aposentado. E o D2 seria para empreendedor ou profissional liberal. Então, aí, Márcia, você tem que avaliar o que fica melhor para você aí nas suas condições, objetivos, tá bom? Mas eu aconselho vir com visto sim para Portugal, porque é mais garantido e você vai poder trabalhar legalmente, sem problema algum. Então vamos agora para a próxima. Na verdade, essa não é pergunta. Inclusive, é uma seguidora lá do Instagram que chama-se Patti Verdelt. Eu acho que é isso. Ela comentou assim, foi até um post que nós colocamos sobre a questão da reserva financeira, como que você deve fazer sua reserva financeira. E ela falou assim, e eu gostei muito do comentário dela, por isso eu gostaria de trazer aqui e ler esse comentário. Amo demais as suas dicas, mas como sou medrosa, já estou multiplicando por 12 meses. Porque a gente fala lá no post que pelo menos multiplique, faça os seus cálculos, né, de o quanto que você vai pagar de aluguel, de despesas fixas e multiplique isso por 6 meses para você ter ali uma boa reserva financeira por esses 6 meses. E aí ela fala, né, já estou multiplicando por 12 meses para que o seguro morra de velho. Para que o seguro morra de velho, como dizia meus avós. Agora eu vou virar zumbi para garantir a tranquilidade depois. Então achei muito interessante que ela entendeu a mensagem que a gente quis passar. Porque assim, às vezes você realmente vai ter que abdicar de algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Em prol do seu objetivo, dos seus sonhos. Então, por um período no Brasil, às vezes quando você está fazendo essa reserva, fazendo todo o seu planejamento financeiro, não só a reserva financeira, mas todo o seu planejamento financeiro, realmente você precisa abrir mão ali de algumas coisas. E como ela disse, né, ela até falou, vou virar zumbi por um tempo, né, vou virar zumbi para garantir a tranquilidade depois. Então, quando ela chegar em Portugal, ter ali aquela tranquilidade, né, de ficar aquele período até se estabilizar, até se adaptar no país. Então, achei muito interessante esse comentário dela, por isso que eu quis ler aqui. Obrigada, Patti. Agora vamos para o próximo. Esse também, esse eu não vou citar nome, porque esse veio através do direct. Foi uma pergunta que nos fizeram lá no direct. Então eu vou ler aqui a pergunta. Quais requisitos para tentar validar diploma para professor? Pedagogia. Eu vou tentar aqui te ajudar, porque a gente já tem até um material lá no Telegram em que eu explico passo a passo como é que você faz para validar o diploma para você conseguir lecionar em Portugal. Pedagogia, na verdade, esse termo não é muito comum em Portugal, então você não vai ouvir muito. Pode encontrar? Pode, mas não vai ouvir muito o termo pedagogia. Vai ouvir mais ensino básico. Perfeitamente normal você conseguir validar o seu diploma sim em Portugal, para você conseguir lecionar. Então eu aconselho aqui o nosso seguidor lá do Instagram que ele verifique esse PDF que eu deixei lá no Telegram, em que eu explico passo a passo. Um dos primeiros passos é encontrar uma universidade em Portugal que tenha o mesmo curso ou similar ao curso que ele fez lá no Brasil e ali pedir a sua validação de diploma, tá bom? Mas existem outros procedimentos que precisam ser feitos. Isso aqui é uma forma resumida de falar. Mas nesse PDF lá no Telegram eu explico muito passo a
a passo e não tem erro. Se você verificar esse PDF, você vai ver que ali tem informações que são bem valiosas e você pode seguir aquele passo a passo, você vai conseguir sim validar o seu diploma e fazer ainda o reconhecimento profissional que é necessário fazer para lecionar em Portugal. Tanto validar o seu diploma, como fazer o seu reconhecimento profissional para que você consiga dar aula em Portugal. A próxima pergunta é da Rita Valéria, é lá do YouTube. Ela fala assim: mais um muito útil. Parabéns. Obrigada, Rita. Uma pergunta: no Brasil sou MEI, como é imigrante e investir aí? É complicado? Então, Rita, como você é MEI no Brasil, o que se aproxima mais em Portugal do MEI no Brasil seria recibos verdes, que seria você emitir notas. Você trabalha como autônomo e você emite nota para a empresa ou para o estabelecimento que você vai trabalhar. Depende da sua profissão, porque aqui você não falou qual que é a sua profissão, o que você desempenha no Brasil. Então não é complicado, é relativamente simples, mas você precisa entender, porque dentro dos recibos verdes existem as categorias, então você precisa conhecer um pouquinho. Eu aconselho, quando você estiver em Portugal, ou que você for tirar, não sei como é que você pretende ir para Portugal, se você pretende ir com visto, o ideal aqui seria o visto D2, que seria para empreender ou profissionais liberais. Então pesquisa um pouquinho sobre o visto D2, que você pode estar indo para Portugal legalmente e exercer sua função lá em Portugal. Porque como ela não dá muitos detalhes aqui, ela só falou que ela é MEI, né? E ela perguntou se é complicado investir em Portugal. Não é complicado, desde que você tenha ali um plano de negócio, que você tenha muito bem estabelecido o que você deseja fazer em Portugal. Então, dependendo da área, sim, tem bastante demanda, mas é questão de pesquisar, é questão de saber também qual a região que existe mais demanda para a sua profissão, para a sua área de atuação. Então, é questão de pesquisar mesmo, viu, Rita? Então, respondendo a sua pergunta, existe possibilidade de investir sim, inclusive tem um visto específico para isso, mas realmente precisa buscar bastante conhecimento e quando você estiver em Portugal, consultar também um contabilista, que em Portugal chama contabilista, no Brasil chama contador, para que possa te orientar muito bem nessa questão, tá bom? Então vamos agora para a próxima pergunta. Cristiano Gavinha, também é lá do YouTube. Boa noite, tenho visto seus vídeos e estou gostando muito. Sou caldeireiro aqui no Brasil, aí o nome da profissão seria serralheiro ou tubista, que trabalham juntos ao soldador. Tem muita oferta de trabalho por aí? Qual a melhor cidade para buscar este emprego? Olha, Cristiano, é o que eu sempre falo. O ideal é que você busque nos sites de emprego em Portugal, onde existe mais demanda de trabalho. Porque eu sei que existe demanda para a sua profissão, porque a gente sempre vê aqui nos sites de emprego, a gente sempre vê que existe essa demanda. Mas é questão de você procurar, é questão de você pesquisar. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu gravei, que eu falo sobre como procurar trabalho em Portugal. Ali eu coloco os principais sites que você pode procurar trabalho em Portugal e outras dicas também que eu dou. Então eu aconselho que você assista esse vídeo e pegue essas informações, essas dicas e comece a pesquisar sobre a sua profissão em Portugal e qual a região que existe mais essa demanda. Então eu aconselho que você veja esse vídeo e faça essas pesquisas, porque eu acho que vai ser muito interessante. Demanda existe para a sua profissão, é questão mesmo de você saber exatamente qual a região que está concentrada essas vagas de emprego. E a última pergunta aqui que eu vou responder seria da Suzer Pérez. Ela fala assim: sou nova por aqui, estou me preparando para mudar para aí, porém acho pouca informação sobre abrir empresa aí. Se pudesse me ajudar com dicas e documentos, serei muito grata. Suzy, a primeira coisa que você precisa providenciar, na verdade, é você ver os meios legais. No caso, se você deseja abrir empresa, qual o tipo de empresa, né? Quais são, se você vai oferecer serviço ou é serviço e produto, tudo isso vai diferenciar. E também você precisa ter um plano de negócio para você apresentar quando você for solicitar o seu visto. No caso, o visto aqui mais indicado seria o D2, que é para empreender em Portugal ou profissional autônomo. Tem essas duas vertentes, tá bom? Então, você precisa, primeiro, fazer o seu plano de negócio, ver qual região de Portugal que existe demanda para o seu negócio, entender um pouquinho sobre as leis fiscais e contábeis de Portugal. Aconselho que você possa consultar um contabilista em Portugal, que no Brasil chama contador, para que possa te orientar melhor sobre essa questão. Mas o primeiro passo aqui é você definir muito bem qual a região que você deseja se instalar, saber se existe demanda para o seu negócio e fazer o seu plano de negócio, para que esse plano de negócio vai ter que ser apresentado quando você for solicitar o teu visto, que seria o visto D2, tá bom? Então, basicamente é isso. Como é um assunto muito complexo, realmente
precisa analisar caso a caso, por isso que não existe muita informação. Então o ideal mesmo é que você faça esses primeiros passos e depois consulte mesmo um contador ou realmente uma assessoria jurídica e contábil para que possa te auxiliar nessa abertura de empresa, também juntamente com a solicitação do visto, que elas fazem as duas coisas, tanto a abertura de empresa como solicitação do visto. Esse seria o ideal para você, tá bom? Então por hoje tentei responder aqui algumas perguntas. Se a sua pergunta ainda não está aqui, não foi respondida hoje, não se preocupe que ao longo dos dias a gente vai tentar responder todas as perguntas, porque realmente a nossa demanda tem sido muito grande. Então não se preocupe que nós vamos tentar responder todas as perguntas na medida do possível. Muito obrigada, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E se ainda não nos segue lá no Instagram, é @voandopp. Lá também a gente coloca dicas e informações diariamente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!